Os ciclos biogeoquímicos. Os ciclos biogeoquímicos são processos naturais que permitem que os elementos químicos, ora estejam compondo o corpo dos seres vivos, ora estejam no meio ambiente. De acordo com Odum, 1971, a biogeoquímica é a ciência que estuda a troca ou a circulação de matéria entre os componentes vivos, orgânicos e físico-químico da biosfera, inorgânicos. Um exemplo dado aí seria todos os componentes no corpo desse ratinho, que, ao morrer, será decomposto pelos decompositores, transformado em sais minerais, que serão absorvidos pela planta e novamente voltarão ao corpo dos seres vivos. O ciclo do carbono. O carbono é um elemento químico muito importante para os seres vivos, pois ele está presente na composição de todas as moléculas orgânicas que compõem os seres vivos. Por exemplo, o átomo do carbono se organiza para formar os carboidratos, os lipídios, os ácidos nucleicos, as vitaminas e as proteínas. No nosso exemplo, esses componentes orgânicos se combinam para formar o fruto da nossa acerola. Vale ressaltar ainda que o gás carbônico é encontrado na atmosfera e dissolvido ainda nos mares, rios e lagos. Vamos entender o ciclo do carbono. O gás carbônico está presente na atmosfera numa concentração aproximada entre 0,03% e 0,04%. A entrada do carbono no mundo orgânico se dá pela fotossíntese, quando as plantas convertem o gás carbônico em carboidratos, glicose. Parte desses carboidratos são consumidos pelas plantas no processo de respiração, quando a glicose é quebrada para formar a energia. Nesse processo, o gás carbônico é liberado de volta para a atmosfera. O carbono, na forma de carboidratos, é passado das plantas para os animais a partir da nutrição heterotrófica, quando os animais se alimentam das plantas. Parte do carbono no corpo dos animais volta para a atmosfera também pela respiração. Os excrementos e restos orgânicos animais e vegetais são decompostos e devolvidos para a atmosfera na forma de gás carbônico. Vale ressaltar ainda que, quando os restos orgânicos são recobertos por um período muito longo, eles passam por um processo de gênese que os convertem em combustíveis fósseis. Esses combustíveis são convertidos em CO2 durante a combustão, que devolve o gás carbônico à atmosfera. O ciclo do oxigênio. Vamos entender o ciclo do oxigênio. O oxigênio é um elemento essencial para o desenvolvimento da vida aeróbica no planeta. O oxigênio é produzido pelas plantas no processo de fotossíntese, quando as plantas quebram a molécula de água e liberam o oxigênio na atmosfera. Parte do oxigênio produzido é consumido pelas próprias plantas e o restante é liberado. Na atmosfera, o oxigênio representa cerca de 20% dos gases atmosféricos. Os animais, as próprias plantas, os fungos, protistas, bactérias aeróbicas utilizam esse gás em seu metabolismo. O ciclo do nitrogênio. O nitrogênio é uma molécula de suma importância para os seres vivos, visto que compõe moléculas importantes como os ácidos nucleicos, o DNA e o RNA, e as proteínas. Apesar de ser um gás muito abundante na atmosfera, cerca de 78%, apenas um pequeno grupo de organismos consegue assimilar esse gás. Dessa forma, diversos eventos biológicos devem ocorrer para que haja assimilação do nitrogênio nos seres vivos. A fixação biológica é um processo pelo qual
o nitrogênio atmosférico é convertido em sais de amônia por bactérias do gênero Rhizóbio. Essas bactérias geralmente estão presentes nas raízes das leguminosas, como feijão, soja, grão de bico, lentilha, etc. A nitrificação é um processo pelo qual a amônia é convertida em nitrito e posteriormente em nitrato. Quem faz esse processo são as chamadas bactérias nitrificantes, do gênero Nitrosomonas, Nitrosococcus e Nitrobacter. A amonização é um processo pelo qual a matéria orgânica é convertida novamente em amônia por bactérias decompositoras. E por último, a desnitrificação, um processo pelo qual o nitrato é convertido para a atmosfera novamente em nitrogênio por bactérias desnitrificantes. Vamos entender o ciclo do nitrogênio. O nitrogênio atmosférico é inicialmente convertido em amônia por bactérias do gênero Rhizóbio. Essa amônia é convertida a nitrito pelas bactérias do gênero Nitrosomonas. O nitrito é convertido em nitrato pelas bactérias do gênero Nitrobacter. Esse nitrato é absorvido pelas plantas e lá na região das folhas ela é convertida inicialmente em aminoácidos e posteriormente em proteínas. Quando os animais herbívoros se alimentarem do vegetal, esse nitrogênio assimilado nas proteínas é passado para o corpo do animal. Temos daí vários caminhos. Quando essa planta ou esse animal morrer, serão decompostos e voltarão a formar amônia no solo por um processo de decomposição. Quando o animal fizer as suas excreções, parte dessa excreção será convertida em amônia também pelo processo de amonificação. Parte do nitrato no solo sofre um processo de desnitrificação e volta para a atmosfera por um processo de desnitrificação. População. A população deve ser definida como um conjunto de indivíduos da mesma espécie que vivem na mesma região. Imaginemos em uma fruticultura apenas as laranjeiras, ou em outra fruticultura apenas as goiabeiras. As laranjeiras configuram uma população da mesma forma que as goiabeiras configuram outra população. O tamanho da população deve ser avaliado pela densidade. Densidade é o número de indivíduos de uma população dividido pela unidade de área ou volume ocupado. O crescimento, a diminuição e a estabilidade de uma população se dá pela análise de natalidade, mortalidade, imigração e emigração. Podemos dizer que a população está em crescimento quando a natalidade mais a imigração é maior que a mortalidade mais a emigração. A população está em diminuição quando o número de natalidades mais imigração é menor que mortalidade mais emigração. E a população está estabilizada quando natalidade mais imigração é igual a mortalidade mais imigração. Uma forma de analisarmos o crescimento de uma população é fazermos uma leitura da curva S de crescimento populacional. A curva S é definida em 3 estágios: uma fase inicial, uma fase de crescimento rápido e uma fase de estabilização. Na fase inicial, o crescimento é pequeno porque os seres vivos que chegaram nessa região necessitam de adaptar-se. Uma vez adaptados, o crescimento se torna exponencial
e o número de indivíduos aumenta rapidamente, até que chega uma etapa final de estabilização, quando essa população atinge o tamanho ideal para aquela região. Chegamos ao final de mais um módulo de Ecologia Geral. Espero que tenham gostado. Lembrar dos exercícios de fixação e a avaliação na plataforma. Até a próxima!